Lucas, um veterano condecorado, mas assombrado por um vazio interior que nenhuma medalha poderia preencher, vagueava pelas ruas frias de Vale Sereno, um lugar tão gélido quanto os cantos esquecidos de sua alma. Ao seu lado, caminhava seu único companheiro, Sombra, um pastor alemão cuja lealdade silenciosa era a única âncora em seu mundo à deriva. Com os últimos trocados amassados no bolso, um resquício de uma vida que parecia pertencer a outro homem, ele se viu diante de um leilão de depósitos de armazenamento abandonados. Movido por uma intuição que era mais um eco de instintos de sobrevivência do que um ato de lógica, ele fez um lance desesperado em uma unidade esquecida, uma aposta final contra o nada. O que ele encontrou ao abrir a porta de metal enferrujada foi um amontoado de lixo, poeira e tempo, um espelho perfeito de suas próprias esperanças desfeitas e de um futuro que parecia tão estéril e abandonado quanto aquele cubículo esquecido. Contudo, Sombra, com um instinto que transcendia a compreensão humana, sentiu algo que os olhos cansados de Lucas não podiam ver. O cão, com uma insistência obstinada, começou a arranhar e a choramingar em um canto escuro, sob um armário quebrado e carcomido. Ali, escondido sob um fundo falso que guardava o segredo de uma vida inteira, jazia uma caixa de metal. Dentro, não havia ouro ou joias, mas um tesouro de valor incalculável para a pequena cidade, as escrituras originais e uma carta do fundador, um documento sagrado que dedicava à nascente local, a fonte da esperança, ao povo de Vale Sereno para sempre. Quase no mesmo instante, como uma sombra agourenta no horizonte, uma corporação sem rosto, a Nexus Corp, chegou à cidade com planos frios e calculistas. Seus advogados alegavam que a terra ao redor da nascente era propriedade do Estado, e seus engenheiros já planejavam engarrafar e vender a água que era a alma e o sustento daquela comunidade isolada. A ameaça, antes um boato distante, tornara-se uma batalha iminente pela sobrevivência de Vale Sereno. Inspirado pela memória do Sr. Arthur, o bondoso e já falecido dono do depósito que lhe mostrara uma gentileza inesperada, Lucas percebeu que seu propósito não estava perdido nos campos distantes, estava apenas adormecido, esperando para ser encontrado naquele exato lugar. Em uma audiência pública tensa que decidiria o destino de todos, ele se levantou. Não mais como um andarilho anônimo, mas como o guardião inesperado da história da cidade, um soldado convocado para uma última e mais importante missão. Com a voz firme, ele apresentou as escrituras amareladas pelo tempo, expondo a fraude meticulosamente planejada pela Nexus Corp e unindo a comunidade fragmentada em uma vitória moral retumbante. Lucas, o homem que chegara à cidade sem nada, herdou o pequeno e modesto lar do Sr. Arthur, encontrando finalmente seu verdadeiro lugar, não como um guerreiro em uma guerra estrangeira, mas como protetor silencioso de um lar que ele, com um ato de fé, ajudou a salvar. Gostou desta prévia? Continue lendo para descobrir como um ato de fé e a lealdade de um cão podem reacender a alma de um herói e salvar o coração de uma cidade. O vento em Vale Sereno era uma faca de gelo, implacável e afiada, que cortava as costuras surradas do casaco de Lucas e se enterrava em seus ossos com uma familiaridade dolorosa. Era um frio que ele conhecia bem, não das montanhas estrangeiras onde lutara, mas do vazio que se instalara em sua alma no dia em que voltou para casa. Um herói para os outros, um fantasma para si mesmo. A cidade, aneiada em um vale perpetuamente sombrio, parecia um reflexo de seu próprio estado interior, quieta, cinzenta e resignada a um crepúsculo sem fim. As ruas de paralelepípedos, molhadas por uma garoa fina que se recusava a virar neve, brilhavam debilmente sob a luz pálida dos postes de ferro forjado. As fachadas dos prédios de tijolos, com suas vitrines empoeiradas e letreiros desbotados pelo tempo, contavam histórias de gerações que ele nunca conheceria, de uma continuidade que lhe fora roubada. Ao seu lado, Sombra caminhava com uma eficiência silenciosa, seu pelo negro absorvendo a pouca luz, seus patas mal fazendo som no chão úmido. O cão era o seu único ponto de referência, uma presença constante e quente em um universo de indiferença gelada. Lucas, seus olhos, treinados para detectar ameaças em paisagens desoladas, apenas registravam a melancolia,
Uma cortina balançando em uma janela vazia, uma folha solitária se agarrando a um galho nu, o vapor de sua própria respiração se dissipando no ar. Ele não buscava beleza nem redenção, buscava apenas o silêncio, um lugar onde os ecos das explosões e dos gritos finalmente se calassem. E Vale Sereno oferecia esse silêncio, um silêncio tão profundo que ele quase podia ouvir o zumbido de sua solidão. Foi então que um cheiro o atingiu, quebrando a monotonia sensorial do frio e da umidade. Era um aroma quente, rico e inconfundível, de pão fresco, de levedura e açúcar caramelizado. Vinha de uma pequena padaria na esquina, a única loja na rua com luzes acesas que pareciam lutar contra a escuridão iminente. A vitrine estava embaçada pelo calor de dentro, e através de uma clareira no vapor, Lucas viu a silhueta de um homem idoso, movendo-se com a lentidão deliberada de quem conhece cada centímetro de seu ofício. A visão o atingiu com uma força inesperada, um fragmento de uma vida normal, de uma paz doméstica que parecia pertencer a outro planeta. Por um instante, o veterano estoico se permitiu sentir o desejo por aquela simplicidade, por aquele calor. Enquanto observava, um carro preto, elegante e deslocado como um corvo em um ninho de pombos, parou em frente à padaria. 2 homens de ternos escuros e caros saíram, seus movimentos bruscos e eficientes, seus rostos impassíveis e desprovidos de qualquer calor. Eles não pertenciam àquele lugar, e Lucas sentiu um arrepio que nada tinha a ver com a temperatura. Era o instinto, a velha sentinela em sua mente que se recusava a dormir, gritando que aqueles homens eram predadores. Sombra sentiu primeiro. Um rosnado baixo, uma vibração profunda no peito do cão, subiu pela coleira até a mão de Lucas. O animal se enrijeceu, as orelhas para trás, o corpo tenso como uma corda de arco. Seus olhos âmbar estavam fixos nos 2 homens que agora entravam na padaria. O sino da porta soou, um tilintar frágil que foi engolido pela presença imponente dos visitantes. Lucas se aproximou da vitrine, a curiosidade dando lugar a uma preocupação crescente. Lá dentro, o velho padeiro, Sr. Arthur, limpava as mãos em seu avental branco, um sorriso cansado, mas genuíno em seu rosto enrugado. "Bom dia, senhores. Em que posso ajudar?" A voz de um dos homens era fria, metálica. "Arthur Almeida, somos representantes da Nexus Corp. Estamos aqui para apresentar nossa oferta final." Ele deslizou uma pasta de couro sobre o balcão. O sorriso do Sr. Arthur desapareceu. "Eu já disse, a padaria não está à venda. Minha família está neste lugar há 100 anos." "O progresso não espera pela nostalgia, Sr. Almeida," disse o segundo homem, sua voz carregada de um desprezo velado. "A cidade está mudando. Ou o senhor se adapta ou será deixado para trás. Considere isto um ato de caridade." Lucas observou a mão do velho padeiro tremer levemente ao empurrar a pasta de volta. "Isto não é caridade, é uma ameaça. Por favor, saiam da minha loja." O primeiro homem riu, um som seco e sem alegria. "Acho que o senhor não entende sua posição." Ele se inclinou sobre o balcão, seu rosto a centímetros do de Sr. Arthur. Foi nesse momento que o sino da porta soou novamente. Lucas entrou, trazendo consigo o frio da rua. Sombra estava ao seu lado, silencioso, mas sua presença enchia o pequeno espaço com uma tensão palpável. Os 2 homens se viraram, surpresos. "A loja está fechada para você", disse um deles, dispensando-o com um aceno de mão. Lucas ignorou-o. Seu olhar estava fixo no Sr. Arthur, que parecia ter encolhido sobre o peso da intimidação. "Senhor", disse Lucas, sua voz calma, mas com um timbre de aço que fez os 2 homens da Nexus Corp hesitarem. "Senhor, o senhor está bem?" Sr. Arthur assentiu, os olhos cheios de uma gratidão assustada. "Acredito que o cavalheiro pediu para que vocês saíssem", continuou Lucas, virando-se lentamente para encarar os homens. Ele não levantou a voz, não fez nenhum movimento ameaçador, mas sua postura, ereta, inabalável, a de um homem que enfrentou coisas muito piores do que ternos caros, foi suficiente. Os agentes se entreolharam. Por um momento, o desafio brilhou em seus olhos, mas viram algo no rosto de Lucas, uma resolução fria e absoluta, e recuaram. "Isto não acabou", sibilou um deles.
antes de se virarem e saírem apressados da padaria. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo zumbido suave do forno. Senhor Arthur respirou fundo, o alívio inundando seu rosto. Ele se apoiou no balcão, o corpo subitamente frágil. Obrigado, meu filho. Eu não sei o que dizer. Ele pegou um pão quente e dourado da prateleira e o estendeu para Lucas. Lucas aceitou o pão, o calor se espalhando por suas mãos geladas. Era um gesto de bondade simples, algo que ele quase havia esquecido que existia. Eles não vão desistir, disse Senhor Arthur, sua voz baixa e cheia de uma preocupação profunda. Ele olhou pela janela para o carro preto que se afastava, uma mancha escura na paisagem cinzenta de Vale Sereno. Obrigado por me defender, mas você precisa entender, eles não estão atrás apenas da minha pequena padaria. O que eles querem é muito maior. Eles querem a água, eles querem a alma de toda esta cidade. As semanas se arrastaram, transformando-se em um borrão cinzento de dias frios e noites ainda mais geladas. Para Lucas, o depósito 42 tornou-se uma espécie de purgatório pessoal, um cubículo de 10 metros quadrados onde ele confrontava os destroços de uma vida que não era a sua, mas que espelhava perfeitamente a sua própria desolação. O cheiro de mofo e de papel velho impregnava suas roupas e sua pele, um perfume constante de decadência e tempo estagnado. Cada dia era uma repetição do anterior. Ele chegava ao amanhecer, o ar gélido queimando seus pulmões, e abria a porta de metal rangente para ser saudado pela mesma penumbra e pelo mesmo silêncio opressor. Sombra, sempre ao seu lado, parecia sentir o peso da atmosfera, movendo-se com uma quietude solene entre as pilhas de caixas e móveis quebrados. Lucas passava horas vasculhando, suas mãos calejadas tocando objetos que um dia tiveram significado. Fotografias desbotadas de rostos sorridentes que ele nunca conheceria. Um cavalinho de balanço com a pintura gasta pelo uso de uma criança muito crescida. Livros cujas páginas amareladas se desfaziam ao toque. Eram relíquias de uma felicidade mundana, de uma continuidade familiar que para ele era tão estranha quanto uma língua estrangeira. O desespero era um companheiro frio, sussurrando em seu ouvido que ele havia apostado seus últimos trocados no lixo, que sua intuição não passava de um eco de esperanças mortas. Ele estava prestes a desistir, a trancar aquela porta pela última vez e deixar Vale Sereno para trás, tornando-se mais uma vez um andarilho sem rosto em uma estrada qualquer. A bondade do Senhor Arthur parecia um sonho distante, uma anomalia em um mundo que, para Lucas, era fundamentalmente indiferente. A luta da cidade contra a Nexus Corp era um ruído de fundo, um problema de outras pessoas. Ele não tinha um lar para defender, não tinha raízes para proteger. Era um soldado sem guerra, um guardião sem posto. O depósito era o túmulo de suas últimas expectativas, e ele estava pronto para enterrá-las de vez, aceitando o vazio como seu destino final. A poeira que cobria tudo parecia a mesma poeira que se assentara em sua alma, e o frio do chão de concreto subia por suas botas, um lembrete constante de que não havia calor ou conforto a ser encontrado ali. Ele se sentou em uma caixa virada, a cabeça entre as mãos, o som de sua própria respiração ecoando no espaço confinado, um som solitário e oco. O mundo lá fora, com suas preocupações e suas batalhas, poderia muito bem estar em outro planeta. Ali, naquele pequeno universo de coisas esquecidas, existiam apenas ele, seu cão e o peso esmagador de um futuro que parecia tão vazio e abandonado quanto aquele depósito. Foi então que o silêncio foi quebrado. Sombra, que até então estivera deitado quietamente aos pés de Lucas, levantou-se de repente. Um choramingo baixo escapou de sua garganta. Lucas ergueu a cabeça. "O que foi, garoto?" O cão não respondeu. Caminhou até o fundo escuro do depósito, para um pesado e antigo guarda-roupa de madeira maciça que Lucas não tivera forças para mover. Sombra começou a arranhar a base do móvel, a insistência em seus movimentos crescendo a cada segundo. Seus ganidos tornaram-se mais agudos, urgentes. "Deixe isso, Sombra, não há nada aí além de poeira e cupins." Mas o pastor alemão o ignorou. Ele arranhou com mais força, depois se virou e latiu para Lucas. Um único latido, claro e imperativo. Havia uma inteligência naqueles olhos âmbar, uma certeza que transcendia o simples instinto animal. Intrigado e um pouco irritado, Lucas se levantou. Tudo bem, vamos ver o que o deixou tão agitado."
Ele se apoiou contra o guarda-roupa, firmando os pés no chão de concreto. Com um grunhido de esforço, ele empurrou. A madeira velha gemeu em protesto, o som áspero ecoando pelo depósito. Centímetro por centímetro, o móvel pesado se arrastou, revelando uma seção do piso que estivera escondida por décadas. Foi quando Lucas viu. Uma das tábuas do assoalho era ligeiramente diferente das outras, seu contorno mal perceptível sobre a camada de poeira. Usando a ponta de uma chave de fenda que encontrara mais tarde, ele forçou a borda da tábua. Ela cedeu com um estalo seco. Por baixo, em um compartimento raso e escavado, jazia uma pequena caixa de metal, coberta de ferrugem. O coração de Lucas começou a bater mais forte. Ele pegou a caixa. Era pesada, sólida. Com dificuldade, forçou a tampa emperrada, que se abriu com um rangido metálico. Dentro, envoltos em um pano de veludo desbotado, não havia joias ou dinheiro. Haviam documentos. Papéis amarelados, frágeis com a idade, cobertos por uma caligrafia elegante e fluida. No topo da pilha, um documento com um selo oficial, as escrituras originais da fundação de Vale Sereno. Abaixo dele, um mapa desenhado à mão, detalhando a nascente e as terras ao redor. E por último, uma carta. Lucas a desdobrou com cuidado. A tinta havia desbotado, mas as palavras ainda eram legíveis. Para os filhos e filhas de Vale Sereno, ele leu em voz baixa. Que esta fonte, que batizo de fonte da esperança, seja um remédio eterno de nossa força e unidade. Ela não pertence a um homem, mas a todos. Ela é o nosso sangue, a nossa herança. Que ela flua livre e pura, como um presente perpétuo e inalienável para todas as gerações vindouras. As palavras o atingiram com a força de uma revelação. Aquilo não era apenas a história de uma cidade, era uma promessa, um legado sagrado. O conflito deixou de ser sobre sua própria sobrevivência, tornou-se sobre honrar o testamento de um fundador e proteger a alma de uma comunidade. Ele saiu do depósito, piscando contra a luz pálida da tarde, a caixa de metal segura em suas mãos como se fosse um artefato sagrado. Um homem de terno sóbrio, que parecia deslocado na rua poeirenta, aproximou-se dele. Senhor Lucas, meu nome é Elias Torres. Eu era o advogado do Sr. Arthur. O uso do tempo verbal fez um nó se formar no estômago de Lucas. Era? O advogado assentiu, o rosto sômbrio. Ele faleceu esta manhã, em paz, durante o sono. Ele me deixou instruções específicas para o senhor. Elias lhe entregou um envelope. Com os dedos trêmulos, Lucas o abriu. Dentro havia uma única chave e um bilhete, escrito com a caligrafia trêmula, mas firme, de um velho amigo. Um homem de honra sempre sabe o que fazer. Este é o seu lugar agora. Lucas olhou para a chave em sua palma, a chave de uma casa, de um lar. Depois olhou para a caixa em sua outra mão, a chave para o futuro da cidade. Naquele instante, as duas peças de seu propósito se encaixaram. A solidão que o assombrava começou a recuar, substituída pelo peso claro e sólido de uma nova missão. Ele não podia mais ir embora. Esta era a sua luta agora. A Nexus Corp convocou uma audiência pública na prefeitura, disse Elias, sua voz trazendo Lucas de volta à realidade iminente. É na próxima terça-feira. Eles pretendem finalizar a aquisição da terra. Eles acreditam que ninguém pode detê-los. A noite seguinte caiu sobre Vale Sereno como um sudário de veludo escuro, trazendo consigo um frio que parecia emanar não do céu, mas do próprio solo, subindo pelas solas das botas e se alojando nos corações dos habitantes. O salão comunitário, um anexo de madeira da antiga igreja da cidade, estava impregnado com o cheiro de poeira, café fraco e do medo coletivo que pairava no ar como uma névoa invisível. As lâmpadas fluorescentes no teto zumbiam e piscavam intermitentemente, lançando uma luz doentia sobre os rostos reunidos. Eram rostos que Lucas começava a reconhecer, não como indivíduos, mas como arquétipos de uma comunidade sitiada. O fazendeiro com as mãos grossas e a pele curtida pelo sol, agora torcendo um chapéu gasto em um aperto de ansiedade. A dona da mercearia, cujos olhos vivazes agora estavam fundos e sombrios. O jovem mecânico, cuja bravata usual havia sido substituída por uma quietude tensa. Eles se amontoavam nos bancos de madeira desconfortáveis, seus corpos juntos em busca de um calor que a sala não oferecia,
Suas vozes um murmúrio baixo e discordante de pânico e resignação. Lucas observava tudo de um canto escuro, Sombra sentado imóvel a seus pés, uma ilha de calma estoica no meio da agitação. Ele via a desorganização, a falta de um centro. Argumentos fragmentados surgiam e morriam em diferentes pontos da sala. Alguns defendiam uma rendição negociada, aceitando as promessas vazias de emprego da Nexus Corp. Outros, com mais fúria do que plano, falavam em protestos, em bloquear estradas, em uma resistência fútil que seria esmagada antes mesmo de começar. O desespero era o único ponto em comum, a única emoção que unia aquele grupo de almas assustadas. Para Lucas, a cena era dolorosamente familiar. Ele já tinha visto aquele mesmo olhar de derrota em zonas de guerra, em civis atanhados no fogo cruzado de forças que não compreendiam nem podiam controlar. Eram ovelhas esperando o abate, e a ausência de um pastor era tão palpável quanto o frio que entrava pelas frestas das janelas. Ele sentia o peso da chave do Senhor Arthur em seu bolso, um pedaço de metal frio que agora representava mais do que um teto, representava uma responsabilidade. Ele não queria aquilo. A parte dele, que era apenas um soldado cansado, gritava para que ele se virasse, saísse pela porta e nunca mais olhasse para trás, para deixar aquela cidade lutar suas próprias batalhas. Mas então seu olhar caiu sobre a caixa de metal que ele havia colocado sobre uma pequena mesa no palco. Dentro daquela caixa não estava apenas a história de Vale Sereno, estava a última vontade de um homem bom, a promessa de um fundador e, de alguma forma, a inesperada âncora de sua própria alma à deriva. Aquele não era mais um conflito abstrato, era pessoal. Eles têm os melhores advogados que o dinheiro pode comprar. A voz de um homem mais velho, dono da serraria local, cortou o murmúrio. O ceticismo na sala era um veneno, paralisando qualquer esperança antes que ela pudesse nascer. Foi essa palavra, forasteiro, que impeliu Lucas a se mover. Ele caminhou para a frente da sala, seus passos silenciosos fazendo mais para chamar a atenção do que qualquer grito. Ele não subiu ao palco, permaneceu no mesmo nível que eles, um deles. Sim, sou um forasteiro, disse Lucas, sua voz calma, mas carregando um peso que fez todos se calarem. Ele não fez um discurso inflamado. Em vez disso, ele falou com a precisão de um oficial dando um briefing. Ele explicou o que tinham, um documento legal, a escritura original que contestava a alegação da Nexus de que a terra era propriedade do Estado. Ele leu, em voz alta e clara, trechos da carta do fundador, as palavras sobre a fonte da esperança como um presente perpétuo e inalienável, ecoando no silêncio tenso. Eles contam com o medo de vocês, continuou ele, seus olhos passando de rosto em rosto. Eles contam com a sua desorganização. Eles esperam que vocês gritem, que protestem sem rumo, para que possam descartá-los como uma multidão irracional. Eles não esperam uma frente unida, não esperam estratégia. Uma centelha de algo novo, talvez não esperança, mas curiosidade, começou a brilhar nos olhos cansados. Guerra não se vence apenas com força bruta, disse Lucas, a experiência de uma vida inteira em sua voz. Vence-se com informação, com disciplina e com uma única mensagem clara. E a nossa mensagem é a verdade. Ele se virou para a jovem que trabalhava no café, conhecida por sua habilidade com tecnologia. Você. Crie uma página para a nossa causa. Não poste raiva, poste história. Escaneie estes documentos. Publique fotos antigas da cidade, de gerações bebendo daquela fonte. Conte a nossa história. Ele apontou para o fazendeiro que antes torcia o chapéu. Você e os outros. Coletem testemunhos de cada pessoa cuja vida e sustento dependem daquela água. Declarações assinadas, fatos, números. Mostrem o custo humano do que eles estão tentando fazer. Para o dono da serraria, ele disse: precisamos de cartazes, não com slogans de ódio, com as palavras do fundador, um presente perpétuo, a alma da nossa comunidade. Espalhem-nos pela cidade, em cada janela, em cada poste. Que a Nexus Corp veja que cada cidadão conhece sua própria história. Ele não estava dando ordens como um comandante, mas traçando um plano de batalha como um estrategista. Ele estava transformando sua dor e sua experiência em uma arma para eles. Estava transformando uma multidão assustada em uma unidade coesa.
Pela primeira vez, Lucas não se sentia como um fantasma assombrando as bordas da vida. Ele se sentia como um guardião em seu posto. Os dias que se seguiram transformaram Vale Sereno. O ar de resignação foi substituído por um zumbido de propósito. Pequenos grupos se reuniam na padaria, agora mantida aberta pela sobrinha do Sr. Arthur, não para lamentar, mas para organizar, para assinar petições, para compartilhar histórias. Lucas se movia entre eles, uma presença quieta e constante. Ele não liderava pela frente, mas apoiava por trás, oferecendo conselhos, mantendo o foco, garantindo que a resistência permanecesse pacífica, disciplinada e inabalável. Ele estava ensinando-os a lutar, não com punhos, mas com a força moral de sua própria verdade. Ele viu a esperança retornar aos rostos das pessoas, e, para sua surpresa, sentiu um eco dela em seu próprio peito. Aquele lugar, que antes era apenas um reflexo de seu vazio, estava se tornando um lar. Na sexta-feira à noite, Elias Torres, o advogado, o encontrou na varanda da pequena casa que agora era sua. O rosto do advogado estava pálido. "Eles sabem", disse Elias, sem preâmbulos. A Nexus Corp viu os artigos online, os cartazes, a mobilização. Eles estão nervosos. Lucas sentiu uma pontada de satisfação fria. "Bom." "Não tão bom", respondeu Elias, entregando-lhe um documento oficial. Eles não recuaram, eles aceleraram. Eles convocaram uma audiência pública final e vinculante na prefeitura, na próxima terça-feira. Eles trouxeram sua equipe jurídica principal da capital. Eles acham que podem nos esmagar publicamente, afogar nossa história em jargões legais e encerrar isso de uma vez por todas. O salão da prefeitura de Vale Sereno não era um tribunal, mas naquela terça-feira gélida, ele se sentia como o palco de um julgamento final, e a alma da cidade estava no banco dos réus. O ar era pesado, uma mistura sufocante do cheiro de lã molhada dos casacos dos moradores, da poeira de décadas impregnada nas cortinas de veludo pesado e do aroma antisséptico e artificial que parecia emanar da equipe da Nexus Corp. Lucas estava de pé no fundo, perto da porta, uma posição tática que seus instintos escolheu por ele, oferecendo uma visão clara de todo o campo de batalha e uma rota de escape que ele sabia que não usaria. Sombra estava a seus pés, imóvel como uma estátua de obsidiana, seus olhos âmbar seguindo cada movimento no palco com uma inteligência que parecia quase humana. Na frente, sobre as luzes amarelas que zumbiam como insetos presos, a disparidade era gritante. De um lado, os cidadãos de Vale Sereno, seus corpos amontoados nos bancos de madeira polida, seus rostos um mosaico de ansiedade, desafio e uma resignação que cortava o coração de Lucas. Eram rostos que ele aprendeu a ler nas últimas semanas. A testa franzida do fazendeiro, as mãos tremúlas da dona da padaria, os olhos arregalados do jovem mecânico. Do outro lado, sentados em uma mesa de mogno temporária, estavam os advogados da Nexus Corp. Eram 3, vestidos em ternos cinza-carvão tão afiados que pareciam capazes de cortar vidro. Seus rostos impassíveis, seus movimentos econômicos e precisos. Eles eram predadores em território estrangeiro e exalavam uma confiança que era em si uma arma de intimidação. O advogado principal, um homem de meia-idade com cabelos prateados e um sorriso que não alcançava seus olhos de tubarão, estava no pódio. Atrás dele, uma tela de projeção exibia gráficos impecáveis, mapas digitais e parágrafos de texto legais em uma fonte pequena e impenetrável. Seu voz era um baritone suave e treinado, cada palavra calibrada para soar razoável, inevitável, final. Ele falava de progresso, de direitos de propriedade, de estatutos estaduais e de precedentes legais. Ele desmanchava a história da cidade, transformando-a em folclore relevante, e pintava a fonte da esperança não como um legado sagrado, mas como um recurso subutilizado. Lucas sentia a moral da sala se desintegrar a cada slide, a cada argumento revestido de lógica fria. Ele viu os ombros dos moradores cederem, as cabeças se curvarem. A Nexus Corp copiou todos os arquivos e documentos do Sr. Arthur e os deixou em uma caixa de metal com os papéis de origem guardados em uma gaveta de segurança. O peso da caixa de metal em suas mãos parecia aumentar, o legado do Sr. Arthur uma carga quase insuportável. Por um momento, a dúvida o assaltou.
O que era um punhado de papéis velhos contra o poder esmagador de uma corporação multibilionária? O que era a sua voz, a voz de um forasteiro quebrado contra o barítono treinado da lei e do dinheiro? Ele olhou para a sombra, e o cão ergueu a cabeça, encontrando seu olhar com uma confiança inabalável. Naquele simples gesto, Lucas encontrou sua resolução. Não se tratava de lei, tratava-se de honra. O advogado, um homem chamado Siqueira, concluiu com um sorriso fino, varrendo o salão com um olhar de triunfo contido. Como podem ver, sua voz ressoava com a finalidade de um martelo de juiz. A lei é clara. A alegação da comunidade, embora sentimental, carece de qualquer fundamento jurídico. A Nexus Corp está agindo dentro de seus plenos direitos para adquirir e desenvolver a propriedade em questão. Silêncio. Um silêncio pesado, o som da derrota. O prefeito, um homem bom, mas sobrecarregado, suspirou, o microfone amplificando o som de sua esperança se esvaindo. Ele estava prestes a falar, a selar o destino de Vale Sereno, quando um som diferente cortou a quietude. O som de botas pesadas em um assoalho de madeira antigo. Todos os olhares se viraram para o fundo do salão. Lucas se moveu para a frente, Sombra caminhando a seu lado em um passo sincronizado. Ele não demonstrou raiva nem pressa. Sua aproximação era deliberada, a de um homem caminhando para seu posto de dever. Ele parou no pódio, não como um suplicante, mas como um guardião. "Meu nome é Lucas", disse ele, sua voz calma, mas carregando uma autoridade que silenciou qualquer murmúrio. Ele colocou a caixa de metal enferrujada sobre o púlpito. O som do metal arranhando a madeira foi o único ruído na sala. Os olhos de Siqueira se estreitaram com um desprezo divertido. "Eu estou aqui para falar sobre uma promessa", continuou Lucas. Com cuidado, ele tirou os documentos de dentro da caixa. Primeiro, o mapa desenhado à mão, que ele desdobrou e mostrou a todos. Depois, a carta. Sua voz ficou mais forte ao ler as palavras do fundador. "Que esta fonte seja um presente perpétuo e inalienável para todas as gerações vindouras. Isto não é sentimentalismo, é um testamento, é um contrato moral feito entre o homem que construiu esta cidade e as pessoas que a chamam de lar." Siqueira riu, um som seco e desdenhoso. "Um contrato moral não tem validade em um tribunal, senhor. Lucas, você precisa de um documento legal." "Eu tenho", respondeu Lucas, sem alterar o tom. Ele pegou o último documento. O pergaminho estava amarelado e frágil, mas o selo oficial no fundo ainda era visível. Ele o colocou sobre o pódio, em frente ao prefeito. A escritura original de fundação de Vale Sereno, registrada, selada e inequívoca. Ela declara explicitamente que as terras que circundam a nascente, a fonte da esperança, são mantidas em um fundo comunitário para serem usadas e protegidas pelo povo desta cidade, para sempre. Um suspiro coletivo percorreu a sala. O prefeito pegou o documento, seus olhos percorrendo as linhas com uma incredulidade que rapidamente se transformou em um brilho de esperança. Ele olhou para o advogado do município, que se aproximou, examinou o selo e assentiu lentamente, o rosto tomado por um espanto reverente. O rosto de Siqueira perdeu toda a cor. Sua arrogância se desfez como fumaça, substituída pela máscara pálida do pânico. Ele gaguejou, falando sobre fraude, sobre documentos forjados, mas suas palavras eram vazias, os últimos espasmos de uma mentira exposta. "Isto", disse Lucas, sua voz agora ressoando com o peso da verdade, "não é um pedaço de papel, é a alma desta cidade, e ela não está à venda." O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era o silêncio da derrota, mas o silêncio atordoado que precede uma tempestade. Durou 1 segundo, 2, 3. Então começou. Um único par de mãos aplaudindo no fundo, depois outro, e mais outro. Em segundos, o salão explodiu em uma onda de som, um ruge de alívio, alegria e gratidão que fez as janelas tremerem. Era o som de uma comunidade que havia encontrado sua voz, seu coração, seu guardião. Lucas recuou do pódio, afastando-se do centro das atenções. Em meio ao caos da celebração, ele sentiu um silêncio se instalar dentro de si. O peso de seu passado, as medalhas e as memórias que o assombravam, parecia ter se tornado mais leve, substituído pelo peso sólido e confortável de um propósito cumprido. Ele olhou para a multidão,
não como um herói, mas como um homem que finalmente encontrara seu posto de guarda. E pela primeira vez em anos, uma pergunta silenciosa se formou em sua mente, não com ansiedade, mas com uma calma desconhecida. A primavera chegou a Vale Sereno não como uma visitante tímida, mas como uma rainha retornando ao seu reino de direito. Onde antes o vento gélido cortava as ruas como uma lâmina, agora uma brisa suave carregava o perfume doce das flores silvestres que brotavam nas encostas do vale e o cheiro rico e terroso da terra despertada. A mudança era mais do que climática, era espiritual. A vitória contra a Nexus Corp não apenas salvava a fonte da esperança, mas também despertou algo adormecido na alma da comunidade. A fonte, agora, o coração de um pequeno e bem cuidado parque comunitário, borbulhava com uma clareza cristalina. Seu som não mais um sussurro ansioso, mas uma canção constante de resiliência. Ao redor dela, bancos de madeira foram instalados, e o riso das crianças que brincavam na grama nova era a melodia que embalava os dias. Para Lucas, essa transformação externa era um espelho de sua própria paz recém-descoberta. Ele havia escolhido ficar. A ideia de partir, de voltar a ser um andarilho anônimo, parecia agora tão estranha quanto a imagem do homem que ele fora ao chegar. A casa do Sr. Arthur não era mais apenas um teto, era um santuário. E a padaria, que ele reabrira com a ajuda da sobrinha do velho padeiro, tornara-se o seu posto de guarda. Todas as manhãs, antes do amanhecer, ele estava lá, o calor do forno de tijolos afugentando os últimos fantasmas da noite e do seu passado. Suas manos, antes treinadas para o manejo frio do aço de uma arma, agora aprendiam a arte ancestral de transformar farinha, água e fermento em sustento. O cheiro de pão fresco assando era a sua nova realidade, um aroma de vida, de simplicidade e de continuidade. Ele encontrou um ritmo na rotina. Amassar a massa, sentir sua resistência e sua entrega, moldar os pães, vê-los crescer e dourar. Cada pão que saía do forno era uma pequena vitória, um ato de criação que contrapunha a destruição que ele conhecera. Sombra ficava deitado em um tapete gasto perto da porta, seu corpo negro absorvendo o calor, os olhos âmbar observando o fluxo constante de vizinhos que entravam não apenas para comprar pão, mas para compartilhar uma palavra, um sorriso, um momento de conexão. Lucas, o forasteiro silencioso, tornara-se simplesmente Lucas, o padeiro. Ele não falava muito, mas sua presença era uma âncora para a cidade, um lembrete vivo de que um homem de honra pode, de fato, mudar o destino. O vazio que o assombrara por tanto tempo fora preenchido, não com o barulho da aclamação ou o brilho de mais medalhas, mas com o peso satisfatório de um propósito encontrado, com o calor da comunidade e com a lealdade silenciosa de seu cão. Ele trocara os campos de batalha distantes por este pequeno vale, e a armadura que usava para se proteger do mundo havia se dissolvido, revelando não um herói, mas um homem que finalmente encontrara seu caminho de volta para casa. A porta da padaria se abriu e o sininho tilintou suavemente. Uma garotinha com não mais de 6 anos entrou timidamente, segurando uma moeda na mão. "Bom dia, Lucas", disse ela, a voz um sussurro. Lucas se virou do balcão, limpando as mãos no avental. Um leve sorriso, algo que agora vinha com naturalidade, tocou seus lábios. "Bom dia, Sofia, o de sempre?" Ela assentiu vigorosamente, os olhos brilhando. Ele pegou um pão doce coberto de açúcar, ainda morno do forno, e o colocou em um saco de papel. Ela lhe estendeu a moeda, e quando seus dedos se tocaram, foi um simples gesto de confiança, um contrato de normalidade que valia mais do que qualquer fortuna. "Obrigada", disse ela, abraçando o saco de pão como se fosse um tesouro. "De nada, Sofia. Diga à sua mãe que a fornada de hoje ficou especial." Ele a observou sair correndo de volta para a luz do sol. Sombra ergueu a cabeça, observou-a ir e depois voltou a deitar o focinho sobre as patas. Ao final da tarde, com a última fornada vendida e a loja limpa, Lucas trancou a porta. Ele caminhou pelas ruas tranquilas de Vale Sereno, Sombra a seu lado, sem a coleira agora. O cão caminhava junto a ele por lealdade. Eles subiram a pequena colina até o Parque da Fonte da Esperança. A água fluía, límpida e eterna. As vozes da cidade chegavam até ele como um murmúrio gentil, o som de uma vida que ele ajudara a proteger.
Sentado em um banco, com o calor do sol poente em seu rosto e a cabeça pesada de sombra em seu colo, Lucas finalmente entendeu. A guerra não tinha acabado quando ele deixou o campo de batalha. Ela só terminou agora, neste vale, neste silêncio. Ele não era mais um soldado em busca de uma guerra, nem um fantasma assombrado por um passado. Ele era um guardião e estava em casa. Quantas vezes vemos uma injustiça e desviamos o olhar, acreditando que a luta não é nossa? Quantas vezes passamos por tesouros escondidos sob camadas de poeira e desespero, sem a coragem de procurar? A história de Lucas e Vale Sereno nos lembra que um único ato de fé pode iluminar o caminho mais escuro, e que o verdadeiro propósito muitas vezes não é encontrado em grandes feitos, mas na coragem de defender o que é certo, por menor que pareça. Não é o propósito mais do que a posse o que realmente nos redime e nos dá um lugar ao qual chamar de lar. Se esta história de fé, honra e comunidade tocou seu coração, compartilha-a com aqueles que acreditam que um único ato de coragem pode mudar tudo.